Boa noite. A gente está iniciando mais uma série especial Contos no Divã. Aqui no nosso Arraiá no Divã está aguardando José Aldo chegar. Enviei aqui a solicitação para José Aldo. E hoje a gente também vai dar continuidade à nossa série especial que a gente já iniciou com o País das Maravilhas no Divã. Hoje vai ser o Bosque dos 100 Acres no Divã. Com o personagem Tigrão, a gente está aguardando aqui José Aldo. Só mais uns minutinhos. Boa noite, Fabíola. Boa noite a todos. Como é que tá, Fabíola? Tá bom? Boa noite, José Aldo. Boa Hoje noite, mais, Sim, pode continuar. hoje mais uma noite com uma série especial sobre os contos, né, José Aldo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Bosque dos 100 Acres no Divã, com o personagem Tigrão. A gente já falou em outros momentos. A gente falou do País das Maravilhas e a gente está seguindo com novos personagens aqui no Divã. Hoje a gente vai falar do Tigrão. E seja bem-vindo a quem chegou. Fique à vontade para nos acompanhar até o final. A nossa série especial é O Bosque dos 100 Acres no Divã, tendo como personagem principal o Tigrão. E quem está conosco hoje para falar sobre o Bosque vai ser José Aldo. Ele é psicanalista, psicólogo, faz atendimento na cidade de Chapadinha, Maranhão. Também faz atendimento online, né, José Aldo? Quem tiver necessidade, não tiver possibilidade de fazer atendimento presencial, pode ficar à vontade para procurá-lo. E hoje ele vai falar aqui. Seja bem-vindo, José Aldo, mais uma noite no Divã, no nosso Arraiá no Divã. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a pessoa da Fabíola, né, por estar sempre comigo. E lembrando que esse programa, além do Divã, é um programa
especialmente feito para você e por você, né? E suas dúvidas, coloque as questões, suas opiniões, que você gostaria que nós fizéssemos, né? Qual o tema que nós trouxéssemos, né, para o nosso programa Além do Divã, sinta-se à vontade para opinar, isso é muito importante para nós, entendeu? Então, boa noite a todos, aqueles que chegaram, Moisés, Solenita, né? Prazer, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E, enfim, hoje a gente vai trabalhar o personagem do Tigrão, que esse personagem é uma coisa muito importante que nós observarmos, e ele traz algumas patologias, vamos pensar, que tem muito a ver, Fabíola, com o nosso caráter, com a nossa personalidade, né? Traz algo de nós, porque o desenho, eles falam, muitas vezes esses desenhos expressam algo de nós mesmos. Né? E hoje nós vamos falar do Tigrão, que é um personagem dentro né, o Tigrão, que é o personagem podemos dizer, da casa do boss dos 100 acres. Ele é um personagem que ele tipifica muito, ele representa muito, né, o que nós vivenciamos hoje na nossa sociedade, com nossos adolescentes, principalmente com as nossas crianças, Fabíola. Com você, pedagoga, professora, você vivencia isso. Que ele é um personagem que vem nos mostrar, né, e trazer para nós o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Então, olha aí, o desenho mostrando, falando um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, né? Que é um tipo, podemos dizer assim, predominante, imperativo e impulsivo, que hoje muitos adolescentes, muitas crianças, né, Fabiola? A gente percebe muito isso na escola, em ambientes consultórios particulares, né? Onde somos procurados, né? Os pais estão angustiados por não saber trabalhar essa hiperatividade, esse transtorno de hiperatividade, que é o TDAH, e que é muito importante. Então, olha só como o personagem Tigrão, ele nos traz, né? Ele nos mostra esse lado imperativo, né? Que é um transtorno de déficit de atenção que é caracterizado, podemos dizer assim, por um padrão, podemos dizer assim, por um padrão de falta de, ou um padrão de persistência, ou persistente, de falta de atenção, ou de hiperatividade impulsiva. Né? Pessoas que não conseguem parar, pessoas que repetem, né? E que nós podemos dizer, Fabíola, que há 3 subtipos de transtorno. Né? Que o primeiro é o TDAH, né? Que é do tipo combinado a paciente com diagnosticado com forma de TDAH. Eles apresentam tantos sintomas, por exemplo, quais são os sintomas? Sintoma de desatenção, também o quanto de hiperatividade, impulsividade, de modo que esses pacientes se comportam como se fossem, né? Vamos pensar o ursinho Puff e o Tigrão, né? Em uma só pessoa. Entende? A gente vai falar do Puff também. O Puff e o Tigrão, essas pacientes se comportam em uma só pessoa, né? Porque eles são sonhadores no desenho, né? E eles não conseguem, o desenho mostra, que eles nunca conseguem terminar as tarefas. Eles são muito inquietos, né? Eles gostam de estar sempre em movimento, né? Então, isso é um típico do TDAH, né? E aquele também é aquele tipo cujo critério diagnóstico se encaixa mais com o Tigrão, que é o
TDAH do tipo predominantemente imperativo compulsivo, que é o estereótipo do tigrão, né? Que é o terceiro tipo, que seria o TDAH do tipo predominante, que é o tipo de desatenção, e cujo diagnóstico é tão próximo também do ursinho Puff, né? Então, percebe-se que o tigrão ele tem toda essa hiperatividade, essa impulsividade, ele não consegue parar, é se movimentando, é desatento, é quebrando tudo. Então não consegue ficar parado, e que é uma característica muito grande, que é esse hiperativo impulsivo, essa inquietação, essa agitação, né, de correr, como o tigrão faz, de correr aéreo, ou de trepar sobre as coisas. Então, nós percebemos isso, que o TDAH, o personagem Tigrão, tenta nos mostrar, o criador do Tigrão tenta nos mostrar esse lado do TDAH, que talvez, quando construíram o desenho, ninguém nem vivenciava isso. Olha aí, um desenho que já representa ou representava esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como é interessante, por isso que o desenho, ele fala muita coisa. O personagem tem algo a dizer acerca de nós mesmos. Então, isso é muito... Tem um livro muito bom, o Conto de Fada no Divã, né? Também, que fala sobre cada personagem, cada desenho, o que simboliza o lobo mau. Cada desenho vai feito um trabalho, o que, que o autor quis nos demonstrar. E aqui não é diferente. O Tigrão, esse personagem agitado, esse personagem imperativo, esse personagem compulsivo, nos vem mostrar, né, o transtorno de TDAH, que hoje, Fabíola, é muito comum em nossa sociedade, em nossas crianças. Tá claro, Thaís? É verdade, José Aldo. Porque, assim, eu creio que quem vai passar por aqui já é de uma faixa etária. Boa noite, Beatriz. Já é de uma faixa etária que já acompanhou esses desenhos animados na televisão, que era a época que a gente tinha a possibilidade de assistir, né? Na TV aberta. E se identificava com muitos personagens, gostava de um desenho, ou, vamos supor, do Bosque, com os personagens do Ursinho Puff, tinha o Leitão, o Burro, tinha o Tigrão, enfim. Cada um, enfim, identificava com um dos personagens, gostava mais de um. Mas, assim, é interessante essa parte de observar que cada personagem traz um traço característico do que a gente carrega dentro da gente, né, José Aldo? E que a gente pode observar essas características, esses traços, no ambiente que a gente está trabalhando, por exemplo, como você situou, na questão da escola. A escola, a gente pode observar esses traços de comportamento da criança, como ela está se comportando no ambiente, se ela está com atenção ou não, se ela está desatenta. E a gente observa assim, esses traços de comportamento na criança de faixa etária já desde pequena, José Aldo. Eu observo principalmente nas crianças que eu sou professora de creche, e são observáveis esses comportamentos, porque alguns conseguem ter a atenção no que a gente está comunicando naquele momento, se está trazendo uma informação que é chamativa, só que para a criança que tem esse comportamento desatento, para ele não tem importância nenhuma o que a gente está falando ali na frente, está expondo, está dialogando, ele já está tirando atenção para outras coisas. Enfim, hoje, se a gente for analisar, as nossas salas de aulas, de não só, vamos dizer, salas maiores, mas desde as salas de creche, já tem crianças e a gente consegue observar esses comportamentos. Eu tenho uma criança na minha sala e ela tem esses traços. A gente está fazendo atividade e ela não está prestando atenção, ela vai correr, quer ser, às vezes, também um pouco do centro da atenção da professora, fica correndo na sala para que a gente também corra atrás dela.
Mas só que não é dessa forma também. A gente precisa ensinar que a questão dos comportamentos dentro do ambiente que todos estão ali inseridos. E é isso também, José Aldo. Pode continuar. É muito importante, porque esse diagnóstico, esses sinais de hiperatividade, impulsividade, os sintomas, ele tem que aparecer pelo menos antes dos 7 anos de idade. Né? Antes dos 7 anos de idade, a gente vai ver o comportamento, e esse comportamento, ele deve interferir em seu funcionamento social. Então, a criança, como você falou, não consegue se parar, não consegue sentar, porque é o quê? É um comportamento imperativo impulsivo. Né? Então, essa criança, isso vai interferir no comportamento dela social, no comportamento dela acadêmico, futuramente o ocupacional, porque a hiperatividade, o TDAH, a hiperatividade, ela é caracterizada, Fabiola, por uma inquietação. Por uma inquietação, ou efetivamente por uma agitação exacerbada, vamos pensar assim, fora do comum, é como correr atrás de alguma coisa, não fica parado, sobe mesa, desce, sobe, vira, rola, o menino não para. Isso aí é importante também que você venha buscar um profissional para que você possa fazer esse diagnóstico, um diagnóstico preciso. Porque hoje em dia também a criança tem muita energia, quer brincar, quer correr, e nem tudo nós não podemos estar nomeando de imperativo. Qualquer coisa é imperativo. Não é imperativo. É imperativo. E às vezes não é. Às vezes vai analisar uma criança que é muito ansiosa, é uma criança que está muito tempo presa em casa e que quer também se soltar, vivenciar um pouco o mundo. Entende, Fabíola? Então, para você, é importante buscar um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra, para que ele possa fazer todo esse diagnóstico preciso. Porque nós não podemos, o professor, quanto professor, estar diagnosticando ninguém. Né? Que é imperativo, porque passou um momento que eu percebi aqui na minha cidade que se tornou algo moda, modinha nomear o outro, não é imperativo. Não, é imperativo. Imperativo às vezes não é. Por isso é preciso um diagnóstico preciso antes de você taxá-lo ou taxar essa criança ou esse adolescente com um transtorno de TDAH. Mas uma das características principais é essa hiperatividade, essa impulsividade, essa inquietação, né? Um dos sintomas é essa inquietação, essa agitação, esse momento em que a pessoa não consegue parar, parece ter um motor ligado e não para. Né? Isso são alguns sinais que podem aparecer e que isso vai prejudicar ele no ambiente social. Porque muitas vezes, Fabiola, eu atendi muito tempo na PAI, muitas vezes as pessoas pensam que, já vi mãe com vergonha, triste, porque o outro que está... Essa mãe não deu educação para o filho. Essa mãe, ela é mal educada, não educa seus filhos, o menino é só pegando, é mexendo, é pulando, porque não entende que aquilo ali se trata de um transtorno de TDAH. Entende? Por isso é importante fazermos um bom acompanhamento, porque esse comportamento impulsivo, ele inclui também ele inclui interromper, podemos dizer assim, a fala do outro. Né? Então, isso é muito importante que o TDAH, geralmente, ele é entendido como um transtorno, ele é entendido como um transtorno incurável. Mas, no entanto, Fabiola, há várias, podemos dizer assim, tratamentos eficientes que podem ajudar, né, a controlar esse comportamento imperativo e compulsivo e autodestrutivo da criança. Né? Então, por isso que é importante você
que está nos escutando, que tem um filho, filha ou alguém da sua família que tem que sofre de TDAH, esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, procure um profissional. Você pode trabalhar essas questões para que ele venha melhorar esse comportamento, substituindo em alguns comportamentos, né, como diz a psicologia da educação, e colocando outros comportamentos. É preciso isso, porque ele sofre de uma inquietação exacerbada, ele sofre de uma impulsividade, né, por isso ele é imperativo. Mas é importante saber trabalhar. O que se percebe é que muitos pais ficam angustiados diante desse outro, desse pequeno outro, por não saber lidar. Eu vi muitos pais angustiados, muitos pais com vergonha, que deixavam de ir, Fabíola, até para aniversário, que deixavam de ir para outro lugar com vergonha do filho. Mas eu sempre reforçava que não é para ter vergonha do filho, é para ensiná-lo a trabalhar essa questão. E aí os pais precisam muito, Fabíola, se envolver, né? Se envolver, se doar nesse momento, porque é muito importante a participação do pai. Eu, quando trabalhava na pai, eu ensinava o quê? Primeiro, eu tentava minimizar a angústia do pai, que chegava angustiado, desesperado, né? Irritado, talvez até agressivo com o filho, minimizava essa angústia e ensinava a ele como ele deveria trabalhar com seu filho. Como o tempo era pouco, eu pedia que depois, quando eles viessem, ele me passasse, né? Me desse esse retorno depois daquilo que eu mandei ele fazer. Como é que a criança estava? Se houve alguma melhora. Melhorou nisso, mas fracassou nisso. Não está melhor nisso. Então, a gente fazia esse mapeamento. Mas é importante que os pais também estejam envolvidos e façam aquilo que o profissional está solicitando. Já que a criança passa mais tempo em casa, né, com os pais do que um profissional. Então, os pais são fundantes, são importantíssimos, né, nesse momento. Claro, Fabio? Então, é claro, José Aldo. E o Tigrão, ele vem nos mostrar esse lado descontrolado, esse lado inquieto. Olha como o desenho fala muito hoje em nossa época, né, Fabio? Como o desenho nos mostra algo. Então, o tratamento do TDAH, Fabio, trata-se de uma série, pode ter também séries, várias abordagens da psicologia, né? Que é muito importante a gente saber qual daquela a gente vai tomar posse para trabalhar, porque lembrando que cada sujeito é único. Uma visão psicanalítica, cada sujeito é único. Eu não posso trabalhar isso com A, a mesma coisa que eu trabalhei com A, vou trabalhar com B, vou trabalhar com C. Porque cada sujeito para a psicanálise é um sujeito único, subjetivo, que traz as suas singularidades. Entende, Fabíola? Então, mas é importante esse olhar e levar qual seria o melhor acompanhamento, o melhor tratamento, né, para que essa criança possa minimizar essas inquietações, para que ele possa se sociabilizar melhor, para que isso não venha interferir no seu funcionamento social, no seu funcionamento acadêmico, no seu funcionamento ocupacional, para que ele possa também viver em sociedade sem que os pais sintam-se vergonha, sem que os pais sintam-se angustiados, sem que o pai não tenha vergonha de levá-lo para o aniversário. Eu via muito essa queixa, não levo ele nem para o aniversário porque quebra tudo, eu entro numa loja que quer tudo, e aí dá a impressão para o pai, para outras pessoas, que essa criança é um menino mal educado. E aí quantos pais choravam, sofreu com isso e sofrem com isso? Porque a culpa é para o pai, né? Então é muito importante trabalhar essas questões. E até o que é do pai e o que não é, né? E os pais têm que estar bem, muito envolvidos com isso e buscar um tratamento que venha minimizar o tratamento, buscar um psiquiatra, se for o caso, buscar uma psicoterapia, né, para poder trabalhar isso. O que importa é que quanto mais cedo, porque esses comportamentos eles começam a apresentar entre os 7 anos de idade,
quanto mais cedo você buscar um profissional para diagnosticar essa criança, esse sujeito, melhor ainda será para você trabalhar. Entende, Fabíola? Então, isso é muito importante. O diagnóstico precoce, né? Para você trabalhar melhor, para você se organizar e saber como podemos trabalhá-lo. E José Aldo, você falou do diagnóstico precoce, mas a partir de qual faixa etária a gente pode iniciar as observações dessas características do comportamento da criança? Como eu falei agora, antes dos 7 anos, antes dos 7 anos de idade, a criança já vai apresentando alguns sintomas. Desatenção, impulsividade, inquietação, né? E aí eu já tento olhar para isso. E já, a partir desse olhar, já posso levar para um especialista, né? Não consegue aprender, Sim. A partir dos 3 anos, José Aldo, por exemplo, já é possível a gente identificar traços. 5 anos de idade, 4 anos de idade, onde ele já tem movimento, não para, sobe mesa, quer muita coisa, né? Perneia para pedir muita coisa, não consegue parar, hora tá com um brinquedo, hora tá com outro, hora pega outro, hora joga aquilo ali. Entende? Então, mas é importante, Fabíola, você, os pais, ao observar isso, busque um profissional, realmente um profissional na área, para que ele possa dar um diagnóstico preciso. Porque, como eu falei, porque chegou um momento que virou modinha. É imperativo. É imperativo. O professor dizia, não, é imperativo. Não, o teu filho é imperativo. Como? Ninguém pode nomear o outro. Ficou tipo uma nomeação como a tua é autista, tu é imperativo, tu tem TDAH. Não, ninguém pode andar nomeando ninguém. É preciso que faça um acompanhamento para que você possa fazer um diagnóstico preciso e dizer isso é ou não é. Entende, Fabíola? Porque tem toda essa sintomatologia. E é importante você ter fundamento técnico e preciso para dizer que a tal criança é autista, tal criança é imperativa, tem TDAH, né? Porque eu não posso sair nomeando pelo simples fato de a criança brincar muito, de a criança... Por exemplo, eu tive um pai que me procurou uma criança acreditando que a criança era autista. Mas a criança não é autista, não é imperativa. A criança é uma criança que vive dentro de casa completamente, não sai de casa para lugar nenhum. É uma criança que está ali presa em um mundo, que quer viver, que quer sair, que quer brincar, que quer pular de carambela, que quer jogar bola, que quer andar com os outros, e há um excesso de ansiedade e inquietação. É importante, por isso é importante o diagnóstico preciso, antes de nós taxarmos o outro de imperativo, ou de TDAH ou de autista. E por incrível que pareça, Fabíola, tem muitos pais que pensam que o filho seja autista. Querem que a gente dê diagnóstico com um filho autista. Não, meu filho tem TDAH. Não, meu filho é autista. Já foi talmente, não está apresentando nada disso. Vamos rever. É interessante. É interessante essa parte da família. Eu estou com uma situação, por exemplo, na minha sala, de uma criança que a única coisa que eu observei nela, desde o início do ano, foi um atraso na linguagem, né? Na verbalização. E aí a gente até sugeriu para a mãe, se ela quisesse levar para fazer um acompanhamento com a fono, Sim. Era importante porque estimulava. Além da interação que ela tem dentro da escola, favorece bastante a comunicação, o diálogo que ela tem com as outras crianças e os adultos do espaço. E aí, essa semana, eu peguei praticamente um choque quando quando a mãe chega e me disse para mim que a criança estava sendo diagnosticada com autismo. Mas como assim? Eu não vi nada dentro do ambiente que ela estava, desde o início do ano, algum traço de autismo. E aí hoje já recebi uma surpresa. Não sei por
saúde, mas a criança já foi aposentada, recebendo um benefício. Gente, mas da onde é que vem isso? Por que tanto interesse de dizer que a criança tem autismo, sem a criança realmente ser autista? Porque se for autista, dentro do ambiente escolar, a gente consegue identificar. A gente não vai dar um laudo porque não tem como. Nós não somos responsáveis por dar laudo. E se fizer isso é crime, né? Mas não tem como o professor não identificar algo de diferente no comportamento da criança, sendo que às vezes a família quer porque quer algo a mais, às vezes por questão de interesse financeiro, vendo um problema na criança onde não tem nada. Às vezes só um atraso na linguagem, como é o caso dessa minha criança de 3 anos, que é aluna minha de creche. E aí também é importante que, às vezes, remédio. Tem crianças que estão paponando de remédio. Chegaram para mim, não, meu filho é autista, meu filho é imperativo. Meu filho... Não, seu filho não é isso. Entende? Porque é importante, as pessoas também estão nomeando. Não, meu filho é imperativo. Não, meu filho é autista. Não, seu filho, sempre eu direi, seu filho é o João, é o Antônio, é a Maria, é a Raimunda. Porque você já está barrando, né? Seu filho, você já está nomeando um transtorno, está se esquecendo, que aí é que a psicanálise entra, está esquecendo do sujeito que está ali dentro. Há um sujeito que quer falar, há uma singularidade, né? E é esse outro que esse sujeito que a psicanálise lida. Né? Não vou nomear, não. O João é imperativo. Não, Jorge, não. João é um ser humano de qualquer um. Talvez isso aí também, muitas vezes, é fruto do discurso dos pais. Né? Como você falou, interessante, que as pessoas querem porque querem que... Já me pediram demais para eu dar diagnóstico de autista, de hiperativo. Não é. Às vezes a criança é agitada, às vezes a criança tem, vamos pensar em muita energia, naquele corpo pequeno, cheio de energia, que quer pular, que quer brincar, e muitas vezes vive dentro de uma casa presa, isolada. Por isso que é importante você fazer várias leituras, analisar bem o diagnóstico, várias entrevistas, para você, de fato, fazer essa entrevista na sua totalidade, para você, de fato, chegar a poder dar um diagnóstico preciso e dizer que isso não é. Porque ao dizer que a criança é autista, a criança é hiperativa, você já está nomeando ela, você já está condenando ela. E aí que eu sempre falava para os pais, gente, não é João, não é autista. João não tem ideia. João é um ser humano igual a você. É importante que nós tenhamos esse olhar, em vez de ter só aquele olhar patologizante dessa criança patológica, dessa criança doente, dessa criança coitadinha. Entende, Fabíola? E você percebe muito isso. Os pais patologizando seus filhos, dando patologia, como você falou, às vezes para aposentar seu filho, para ganhar um benefício. Não estou dizendo que não tenha caso, mas é muito importante você procurar um profissional que tenha um conhecimento acerca de tudo isso para poder dar o melhor diagnóstico. Porque às vezes também os pais não aceitam o que o profissional diz, porque muitos deles também querem que a criança seja autista, imperativo, para poder se aposentar. E aí você percebe que não há uma preocupação com essa criança, mas a preocupação com que não há uma preocupação com a criança, mas há uma preocupação com que aquela criança pode oferecer a ele dinheiro. Aí utiliza essa criança como um objeto de renda. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Utilizar a criança como um objeto de posse, como um objeto de se gratificar financeiramente. Sim. E é interessante. Tem que analisar. Né, Fabiola? Precisa Você falou analisar, aí um caso muito sério.
Muito sério. E você acompanha, tá vendo. Aí a pessoa chega e já diagnóstico de autista, não. Às vezes eu recebi alguns pacientes já veio de lá com, olha, tá aqui. Amanhã chegava, tá aqui, o doutor disse lá que é autista, que é não sei o quê, que é tal. Não, eu tenho que analisar primeiro. Dentro do meu acompanhamento, ele não é autista. Não, mas o doutor não. Ele não é o detentor da verdade. E você deveria ficar feliz, porque às vezes a gente vai um e outro médico para tirar uma conclusão melhor. Nunca aceitar primeiro o diagnóstico, né, Fabiana? Então... José, é até interessante, ó. Essa criança está com diagnóstico de autismo sem ser autista, recebendo benefício. Sim. E daqui 2, 3, 4 anos, quando ela não tiver traços nenhum de autismo, como é que vão segurar essa desculpa de dizer que a criança é autista sem de fato a criança ser autista? É até para a criança, a gente pode até pensar que essa criança vai começar, não sei, ser traumatizante para ela, ser tratada de uma forma, sendo que ela não é. Será se não pode desenvolver outros comportamentos futuramente por causa disso, dela ser tratada por algo que ela não é? Você me fez lembrar uma frase da Segunda Guerra Mundial que dizia o seguinte: uma mentira dita 100 vezes se torna verdade. Você está inculcando na criança que ele é autista, que ele é autista, que ele é autista, que ele é hiperativo, que ele é doido, que ele é o que. Resultado, é isso o seu discurso, porque nós somos constituídos pelo discurso do outro. Que Lacan vai falar, nós somos constituídos pelo discurso do outro. É o outro que determina quem nós somos, que determina o sujeito. Porque quando nós nascemos, nós somos banhados pela linguagem. Né? Então, a pessoa começa... E o pequeno bebê inocente, a pequena criança está pedindo, vai introjetando tudo isso. Por quê? Muitas vezes. Porque ele quer ser o desejo do desejo da mãe. Como dizia Lacan, eu quero ser aquilo que a mamãe quer. Entende? E aí é muito importante. Por isso que hoje, Fabíola, é muito importante procurar profissionais que realmente tenham conhecimento para trabalhar essas questões. Né? Mas a imperatividade é importante você trabalhar, porque você pode controlar esse comportamento, né, dessa criança, esse comportamento impulsivo, esse comportamento inquieto, até substituindo por novos comportamentos. Né? Vamos pensar nisso, trabalhar essa questão, entender isso, dar regra, dar limite, porque também podemos pensar que o imperativo teria uma criança também que não reconhece o limite, que não reconhece a regra. E você poderia trabalhar ele, dando regra, dando limite, para ele poder ir controlando esse comportamento impulsivo, imperativo, esse comportamento inquietante, que é angustiante para ele também. Mas importante, eu sempre dizia para os pais, que muitas vezes os pais dizem assim: menino faz isso, menino pega isso, menino é isso, menino. Não, você tem que dizer, não pega isso, por quê? Por isso. Porque eles têm desatenção, eles não conseguem organizar direito essa sua fala. Então é importante que você nomeie o que você está dando a ele, o que você está pedindo a ele, para que ele possa entender realmente de fato que é esse sinal, essa mensagem. Entende, Fabíola? Então, isso, o TDAH, ele geralmente é um distúrbio por toda a vida da pessoa. Né? Existem muitos adultos também que sofrem desse distúrbio, desse transtorno, mas é importante, quanto mais cedo nós temos o diagnóstico para a gente organizar, ensinar a controlar esse comportamento para que ele possa viver bem socialmente, para que ele possa, podemos dizer assim, canalizar um pouco isso e viver em sociedade melhor. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, porque vai essa criança que amanhã é um adulto que você não consegue mais controlá-lo. E aí, como é que você vai fazer? Então é importante
que você procure, né, um profissional que tenha conhecimento, bagagem para trabalhar com seu filho. E não só remédio, porque também houve um aumento muito grande de remédio, que está, se estiver enganado, remédio para controlar. E é 2, 3, não dá mais, bota mais remédio. Não estou dizendo que a medicalização não é importante, Fabíola. A medicalização é de suma importância, né? Mas até que ponto? Porque também a medicalização pode ser um taponamento desse sujeito que quer falar, um calar-boca. E hoje as pessoas estão vivendo muito essa crise de ansiedade, por exemplo, depressão, e estão buscando muito medicação. Né? Está acontecendo que uma medicalização da angústia, porque o sujeito quer falar, e falar cura. Entende? Isso é muito importante. Como a fala é importante. Como a fala ela é importante. Às vezes as pessoas tampam isso só com remédio. Não vou para psicólogo, não vou para psicanalista, não vou nada, eu vou tomar remédio. É importante falar. Então, como identificar alguém com TDAH? Com as características, para você identificar, não vou falar muito outras, né, Fabíola? Porque, como eu disse, cada sujeito tem um sujeito único, né? A pessoa que fica, por exemplo, levantando de seu lugar constantemente, quando ele deveria ficar sentado, isso é um sinal. Isso é um sinal. Ficar sentado demais, levantando demais, ele não é TDAH, não. Vamos observar outro sinal. Uma pessoa que acha praticamente impossível manter as mãos ou os pés parados. Ele não consegue ficar parado. Está pegando. É outro sinal. Será que meu filho tem? Outra característica, terceira, é uma pessoa que considera muito difícil manter-se sentada, né? Ou uma pessoa que não consegue, que cria sempre confusão, não consegue ficar sentado ou faz algo, alguma coisa, mesmo sem criar confusão. Né? É uma pessoa que está ali, não consegue, é imperativa, é inquietação, né? E também aquelas pessoas que correm nas costas, com os comportamentos que não são esperados, no caso de pessoas mais velhas, que experimentam, por exemplo, uma sensação de inquietação, né? Então, falam de desmaiar de maneira inconsequente. São pessoas também que parecem estar sempre, em resumo, podem pensar que são pessoas que parecem estar sempre em movimento. Entende? Não para. Então, isso é um dos sinais. Tem dificuldade, é uma pessoa que tem dificuldade de esperar ou de permanecer na fila. Ele tem que sair, tem que parar. Ou seja, ele está sempre em movimento. Né? Interrompe, não sei se você já percebeu isso. Então, crianças que interrompem a fala do outro, vai estar falando, ele se intromete, ele entra, não, mamãe é assim, não, papai é assim. Né? São pessoas que interrompem os outros, e são pessoas que falam sem parar. Então, esses são alguns, podemos dizer, alguns sinais e podemos identificar o TDAH. Né, Fabíola? Então, são muitos, eu não vou trabalhar essa temática no contexto, porque o nosso tempo é curto. Né? Mas se você quiser ter mais conhecimento, quiser que nós falamos mais sobre isso, como os pais podem trabalhar com seus filhos, dá até um estudo para os pais, que é muito importante, porque às vezes, Fabíola, tanto com o autista, tanto com o TDAH, você viu naquela live que nós fizemos, aquelas mães que ficaram angustiadas, inquietas, né? Porque o que é a criança? A criança é a continuação do seu ser. E aí, quando você vê a criança num estado desse, se tornando potente, é como se não continuasse a sua existência. Aí resta o quê? A sua angústia, resta o mal-estar, o medo, sensação de
pedaçamento, vamos pensar assim para os pais, que querem que os seus filhos continuem a sua história, e quando de repente... Por isso que tem muitos pais que demoram muito, né, a dissolver isso. É como se fosse um luto que tem que ter um trabalho para organizar isso. E é por isso, gente, que é importante você buscar um profissional. É importante buscar um profissional na área. É importante você, né, detectar esses sinais que muitas vezes estão nítidos ali, né? Muitas vezes não. Detectar isso, mas levar um profissional que tenha conhecimento para poder realmente ter um diagnóstico preciso e correto. Para você não estar nomeando seu filho de TDAH, de autista, ou sei lá qual o transtorno. Porque hoje nós vivemos uma sociedade nomeatista. Não, meu filho, eu vejo, parece que o pai tinha um prazer. Não, meu filho é autista. Não, meu filho tem TDAH. É TDAH é autista. Entende? Parece que os pais têm aquele... Eu percebi que parece que os pais têm aquele prazer. Eu sempre dizia isso. Seu filho não é autista. Não é TDAH. Seu filho é o João. Seu filho é a Maria. Seu filho é Antônio. É o Antônio. É um sujeito que está. E aí você já está patologizando seus filhos. Já dando, dizendo que ele é isso. Ele não é João, ele não é Maria, ele não é Antônio, ele não é ninguém. Ele é um transtorno. Entende, Fabíola? Isso é muito... Eu trabalhava muito essas questões com os pais, né? Minimizando a angústia para que ele pudesse aprender a lidar. Embora seja algo que não tenha curso, mas você pode organizar esse comportamento dele, você pode trabalhar isso. Até a psicoterapia também comportamental ajuda muito isso, né? E a psicanálise trabalha com a questão do sujeito que está ali. O que é que ele tem nos dizer, o que é que ele nos traz, né? Procurar entender, procurar ajudá-lo na sua singularidade, na sua subjetividade. Entende, Fabio? Então, é muito olhar, e é importante olhar clínico, é importante saber trabalhar isso, manejar isso. E é isso. Sim, José Aldo. A gente está chegando aqui às 20 horas e 48 minutos. José Aldo, a gente tem mais uns minutinhos para você falar um pouquinho a mais. Caso queira falar também um pouco sobre a educação, a parte que envolve algum conselho que você queira dar também. Se estiver passando algum outro professor que esteja passando por aqui. Amigo Edmilson está por aí. Boa noite, Edmilson. Seja bem-vindo. Professor que estiver passando por aqui, de como ele pode agir também com a criança, ou falar, em outra faixa etária que ele estiver trabalhando dentro da sala de aula, pode ficar à vontade. Eu queria falar, Fabíola, é que hoje nós vivemos, eu vejo como um problema. Porque fala muito de inclusão social. Sim. De inclusão social. Mas eu, quando eu trabalhava na PAI, eu via muita demanda de pai, né? Que essas crianças estavam lá, em outra escola, lógico, trabalhando, mas os professores não tinham conhecimento e deixavam essa criança isolada dos outros. Se é uma inclusão social, então o profissional tem que estar preparado para trabalhar conforme a deficiência de cada um. E aí requer um profissional que tenha conhecimento. Porque eu ouvia falar que tinha professores que diziam que a criança estava atrapalhando os outros de aprenderem. Então, que inclusão social é essa? Essa inclusão social só visa arrecadar dinheiro? Então, é importante que os profissionais que trabalham, que lidam com a educação, que têm essas crianças, que têm TDAH, autismo ou alguma outra transtorno, que essas crianças, que esses profissionais saibam, estudem para aprender, trabalhar com essas crianças para poder dar uma melhor educação, dar um melhor saber. Porque a gente percebe que fala muito de inclusão social, mas não está tendo isso. Não temos professores preparados, não vou generalizar, mas tem muitos professores que não sabem nem como conduzir uma criança autista, uma criança hiperativa, e isola ele dos outros, deixa ele aí.
eu vou cuidar daqui. Então, é necessário, para que haja inclusão social, que esses professores também se preparem e que o município dê qualificação para que esses profissionais possam fazer um melhor trabalho, dar um melhor trabalho para os filhos, né? Para a família da qual o filho está ali. Porque se percebe que a inclusão social só no sentido de arrecadação de dinheiro, mas de fato não tem profissional trabalhando isso. Eu sou muito defensor do psicólogo na escola, porque a criança ela deixa seu inconsciente através de um desenho, de uma pintura, de uma massinha, e ela traz muita coisa. É importante um olhar. Por que Joãozinho não está evoluindo na fala? Por que Joãozinho não está aprendendo? Por que Joãozinho... Porque corre o risco desse Joãozinho passar de ano sem saber ler. Passar de ano sem saber as 4 operações. Mas é porque o pai, a mãe não. Uma coisa importante, que a escola escolariza. Eu acho muito interessante uma voz de uma professora amiga minha, mestre, que ela falou uma coisa interessante, que é inadmissível você colocar seu filho numa escola para aprender e, de repente, você tem que colocar ele em outra escola particular para aprender. Se ele está numa escola para aprender, então ali é o lugar dele. Eu vou ter que tirar dali e botar com reforço, porque isso mostra que os professores não estão dando conta, né? Não estou generalizando, porque tem muitos professores bons. Eu estou apenas levando a um debate, a um despertamento dessa questão para nós nos prepararmos mais ainda, dar mais qualificação para professores, para trabalhar com essas demandas, que não é fácil, mas dá o quê? Dá conhecimento para que os professores possam trabalhar melhor, para que os professores possam trabalhar com essas crianças melhor e para que possa a sociedade ganhar com isso, os pais ganharem com isso, porque já é angustiante, né? Você, para muitos pais, tem um filho que sofre de autismo, autista, hiperativo, e aí chega na escola, seu filho aqui não faz nada, seu filho é só bagunçando, tira ele, não tem jeito, entende? Busca outra escola, né? É doloroso para um pai ouvir isso, é doloroso. Então é importante também que a gente possa, que de fato venha ter uma inclusão, que de fato os professores também venham se preparar para lidar com essas questões. Eu acho muito importante isso, e o professor na escola, aí, o psicólogo na escola, ele é muito importante para detectar esses sinais, esse desenho, às vezes a criança está deprimida, às vezes a criança está assim, e às vezes isso está interrompendo na aprendizagem da criança. E eu não sei. É importante esse olhar além. Entende, Fabíola? É importante esse olhar além. Que bom que a escola tivesse, cada um tivesse um profissional. Não só também para o aluno, mas também para o próprio professor, que às vezes está estressado, que às vezes está subcarregado, que às vezes está passando por problemas familiares, por problemas sociais, e está ali querendo dar o seu melhor, mas também está, a demanda é muito grande para ele. Então, que venha olhar ambos os lados. Essa que eu tenho batido muito nessa tecla, nessa importância de ter um profissional. Jovens com ansiedade, depressão, procurar entender isso, escutar esse outro, dar uma escuta desse sofrimento. Jovens se mutilando, na escola está cheio de cortando, adolescente de cortando, se mutilando, com ansiedade. Eu tenho atendido muito paciente assim, muito mesmo. Né? E se percebe que é isso, que é a angústia que o atravessa e que ele não sabe lidar. É uma angústia que está suspensa, ele não consegue nomear e começa a se mutilar. Aí o cara é frescura, é besteira. Né? Vai saber o que ele está passando na família, o que está passando, por que ele foi atravessado. Né? Então, isso é muito interessante a gente escutar, ter uma pessoa que nos discute na escola. Né? Às vezes você quer falar também, que é alguém que escuta. Por isso, gente, que a psicanálise é a cura pela fala. Por mais que tenha um remédio, mas não existe nada melhor do que ser escutado por um profissional
profissional, né? Você escutar, você falar, né? Projetar nesse outro, você falar suas angústias, seu mal-estar, né? Então, isso serve para você também, para aluno, a criança que está desenhando uma casa, uma árvore, teste HTP. Então, tem muitas coisas que pode trabalhar esse inconsciente da criança, como Melanie Klein, a própria Ana Freud, né? Então, tem muitos profissionais hoje. Então, é importante que os pais também se envolvam nesse processo. Eu digo os pais na sua totalidade. Tá com problema? Não tenha vergonha. Eu sempre digo que os pais que vão atrás são pais corajosos, estão de parabéns. Porque tem pais, uma vez eu estou num caso, Fabíola, que os pais esconderam a criança há muito tempo da sociedade. Depois de muito tempo, essa criancinha vai crescer, lógico. E essa criança mora dentro de casa, ela anda nua com um peido lá de fora, já adulto. Entende? É complicado, senão vão colocar na cela. Mas poderia ter trabalhado isso. Mas a vergonha, não vai meu filho, o que é que vão falar? Aí agora está mais difícil para ele. Porque agora está lidando com um adulto que já tem força, que já tem, né? Então é mais complicado. Então, gente, procure quanto mais cedo você buscar um acompanhamento, procurar saber melhor o tratamento, diagnóstico precoce, para você trabalhar. E é isso que o Tigrão vem nos mostrar. Olha aí, há muito tempo o Tigrão vem nos mostrar os transtornos de hiperatividade e que hoje tem tido muito na nossa sociedade, né? Então, como é importante, como os desenhos têm algo a dizer de nós mesmos, né? O Tigrão, ele caracteriza uma pessoa que tem transtorno de TDAH. É inquieto, é impulsivo, é imperativo, né? É desatento. Então, pelo menos tem que ter isso. Desatenção, inquieto, impulsivo, imperativo. São dos 3 ou 4 sinais que você pode nomear e dizer que a pessoa sofre de TDAH. Mas isso leve a um profissional. Não vá nomear. Me pula isso. Não. Procure um profissional que realmente saiba para dar um diagnóstico preciso. E lembrando que, dependendo do diagnóstico, ele é João, ele é Maria, ele é teu filho. E aí, Fabiola? Isso, José Aldo. Deixar só um aviso aqui para quem ainda está nos acompanhando, que a gente iniciou um curso, né, José Aldo, sábado passado, e esse sábado agora já vai para a segunda aula. É o curso de psicanálise, o Pequeno e o Grande Outro, um diálogo entre Hegel e Lacan, que é ministrado por você, né, José Aldo? E esse curso vai ser de 4 sábados, por acaso alguém que está passando por aqui tiver interesse. Nós deixamos aqui no perfil do Além do Divã o card do curso com os contatos de telefone. Podem ficar à vontade, entrar em contato conosco. Tem o telefone de José Aldo, tem meu telefone, tem o telefone de Marcelo, também o coordenador do curso. Podem ficar à vontade, que o curso está aberto para vocês entrarem e participar conosco. E sexta-feira agora, José Aldo também vai estar participando de outra live da Orla, com o doutor Eduardo e o doutor Augusto, numa conversação sobre Lacan, né, José Aldo? E a gente convida vocês para estar conosco também na sexta-feira. Só temos mais alguns minutinhos antes da gente encerrar aqui. E quarta-feira a gente vai estar por aqui novamente. A gente já vai dar uma pequena pausa, José Aldo. Quarta-feira a gente já quero anunciar que quarta-feira vai ter a próxima, o nosso último programa do Além do Divã, porque a gente vai entrar de férias, né? Eu quero viajar, estou organizando minha agenda com meus pacientes para mim poder também viajar em julho, tudo der certo, viajar um pouco para nós voltarmos em agosto, né, Fabio? Depois das férias, descansar um pouco, né? E aí a gente já vem com força total. E não perca o nosso curso de Hegel e Lacan, Pequeno e o Grande Outro. Tá? Agora tem muita coisa mesmo boa. Não vou nem falar. Tem contagem regressiva aqui já.